30 segundos. Esse é o tempo que você tem para conquistar o seu leitor através da sinopse. Quer saber como fazer uma irresistível e tentadora? Então, vem comigo! Olá, querido escritor! Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Como algumas pessoas já têm acompanhado e sabem, no fim do ano eu vou lançar um livro que foi escrito junto com a minha amiga Vivian Limoges. Beijo, Vi! E aí vai ser lançado pela editora Letramento e chegou o momento de nós fazermos a tal famosa sinopse. E o pedido da editora que fosse até 500 caracteres com espaço. Gente, caímos da cadeira para fazer? Olha, quase. Mas a gente ficou 4 horas em cima desse texto, desse micro texto, para conseguir falar o que a gente achava interessante em poucas linhas. Não foi fácil, mas é possível. Então hoje eu preparei algumas dicas para passar para você, e essas dicas foram baseadas no site Author Society. Então, antes de eu começar a passar as dicas para vocês, eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta, um computador, celular, tablet, não sei, mas vocês precisam responder a essas perguntinhas. Vamos lá! Quem são os seus personagens principais? Onde e quando se passa a sua história, ou seja, lugar e ano. Lembrando que ano não é obrigatório, tá? Mas se a sua história for uma ficção histórica ou uma ficção futurista, por exemplo, é muito importante que você cite isso também. E qual o conflito da sua história, ou seja, a situação problema. A partir dessas respostas, crie um resumo, tá? Bem curto sobre a sua história. E muito atenção, sem dar spoiler. Depois disso, se prepare, porque a partir das 6 dicas que eu vou te passar, você vai cortar, mudar e mudar a sua sinopse diversas vezes até chegar na versão final. Então vamos lá? Dica número 1. Seja breve. Transforme tudo que você escreveu nesse texto que eu pedi em apenas 500 caracteres com espaço. E, importante, a primeira linha é determinante para a sua história. Ela tem que ser envolvente, original e nada de clichê, hein? Olha só a importância de você fazer uma sinopse curta. Na Amazon, por exemplo, se você escrever um texto longo, ele vai colocar lá como opção para o seu leitor, leia mais. Ah, meu amigo, e aí você vai depender da vontade do seu leitor querer ler mais, clicar ali ou não. É muito fácil você o perder ali porque ele vai para um outro texto, para uma outra sinopse, para um outro livro. Também na hora de cortar a sua sinopse, tem algo que eu uso e que dá muito certo. Por exemplo, você fez lá os 500 caracteres, tentou fazer os 500 caracteres, mas excedeu um pouco. O que você pode fazer? Pegar algumas palavras e buscar por sinônimos. Pode ser que o sinônimo daquela palavra tenha menos letras, e aí você vai ganhar nos caracteres também. Entendida essa primeira dica, vamos para a número 2. Valorize os seus personagens principais. No começo, então, eu pedi para que você elencasse os seus personagens principais. Agora é o momento de aperfeiçoar essa informação. Vamos falar mais sobre os personagens, para que o seu leitor se sinta envolvido com eles. Então, por exemplo, não diga só o nome do seu personagem, mas aponte a profissão dele, por exemplo. Ah, e características também são importantes. Por exemplo, às vezes, uma característica do seu personagem é exatamente o que vai trazer a situação, o problema da história. Por exemplo, se você quer contar a história de um ateu, que ele se converte, o fato dele ser ateu, dele desacreditar de tudo, é o que vai trazer o conflito da sua história. Então eu criei uma sinopse exemplo para que vocês possam se inspirar. Vamos lá. Stephen Wolf era o tipo de garoto cético, que ignorava até mesmo as previsões do tempo anunciadas em telejornais. E porque Deus não era palpável, para ele, sua existência era mais que impossível. Até que, após um acidente aéreo, só sua mãe sobrevive. E uma série de acontecimentos misteriosos
começam a mudar o rumo da sua própria história, certo? Então vamos para a próxima dica. Dica número 3. Acrescente adjetivos e hipérboles. Adjetivos são palavras que representam qualidade. E eu costumo dizer que os adjetivos, eles falam mais do que um livro todo. Por quê? Ao dizer, por exemplo, que uma cidade é melancólica, eu já levo para a mente do leitor todo o contexto da cidade. Ele já começa a imaginar aquela cidade escura, com dias chuvosos, com poucos habitantes, né? Então eu já levo com uma única palavra todo o contexto em que o meu personagem está inserido. Já as hipérboles são expressões que vão mostrar exagero, e isso vai chamar a curiosidade do seu leitor. Por exemplo, nunca antes, inimaginável e por aí vai. Então eu trouxe para que você veja a sinopse da obra Crepúsculo, da autora Stephenie Meyer, para que você entenda o poder do adjetivo. Quando Isabella Swann se muda para a melancólica cidade de Forks e conhece o misterioso e atraente Edward Cullen, sua vida dá uma guinada emocionante e apavorante. Vamos ler o mesmo trecho sem utilizar os adjetivos. Quando Isabella Swann se muda para a cidade de Forks e conhece Edward Cullen, sua vida dá uma guinada. Sentiram a diferença? Como que a imaginação do seu leitor foi muito mais trabalhada na versão anterior? Então, pessoal, levem isso para a sua sinopse também. Dica número 4. Seja verdadeiro. Quer um exemplo? Se o seu livro é um romance, mas nada aquele texto romanceado, dramático, você é mais objetivo. Quando o leitor pegar sua sinopse para ler, ele tem que encontrar a mesma objetividade que ele vai ter ao longo do livro. Porque a sinopse nada mais é do que uma amostra do que o seu leitor vai encontrar ao longo do livro. Dica número 5. Valorize-se. Isso significa que você não deve citar outros autores na sua sinopse, né? Nada de falar, essa história foi inspirada nos livros de fulano, de ciclano. Não, você deve ser exclusivo. Dica número 6. Faça testes. Você pode criar mais de uma versão de sinopse. E aí você encaminha para várias pessoas, convidando para fazer a leitura do seu livro e ver qual delas é que surte o melhor efeito. E depois que você sentir qual então é a preferida, você coloca ela como sendo oficial e utiliza, enfim, na sua obra. Eu trouxe uma dica bônus para você. Eu diria que é uma receita de bolo, uma fórmula para você criar sua sinopse. Essa fórmula pode ser utilizada se você já tentou diversas vezes criar sua sinopse e não conseguiu. Comece pela situação. Depois, apresente o problema da sua história. Em seguida, prometa uma reviravolta. E termine com uma frase que enfatize o teor da sua história. Então, o que eu tenho para te desejar é boa sorte, boa criatividade, boa inspiração. E não se esquece, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque assim eu vou ficar mais animada em criar conteúdos e trazer aqui para você com dicas de escrita. Um beijo e até a próxima!